pô, você viu isso daqui, essa apostila? Essa apostila aqui é de um tal de um coach que tá passando informações de como fazer o teste. Se liga no que os candidatos estão fazendo. Mano, não. E sabe o que é o pior? Tem que dar a sensação que a gente é burro mesmo, né, cara? Psicólogo é burro. Psicólogo é burro. Porque assim, ó, eles não entendem que quando o candidato ele busca um bizu numa apostila igual como essa aqui, que tá na internet, que a gente vê aí a galera que é coach distribuindo, cria um padrão, por exemplo, só para vocês entenderem. Quando um candidato, por exemplo, ele faz lá, ele pega uma dica dessa sobre o teste lá dos desenhos. Essa apostila, ela tá divulgada na internet, certo? E aí existe um padrão. Por exemplo, tem um padrão lá de uma dica de como fazer a porta. Um candidato segue essa dica, outro candidato segue, o terceiro segue. Então você vai ter várias pessoas que seguem a mesma dica da porta. Criou um padrão de desenho. Claro que o que eu sempre explico, os desenhos nunca vão ficar iguais. Você não vai desenhar um desenho igual ao do cara. Não. Só que assim, aquela dica em específico que você recebeu da porta, da janela, da figura humana, ela vai ser um padrão para todas as pessoas que copiam aquilo. Então, quando nós vamos corrigir o teste, primeira coisa que a gente vai notar que existem vários testes com aquela mesma dica, com aquele mesmo padrão. E aí entende-se que aquilo é uma manipulação. E o cara é reprovado. Todas as pessoas que têm a dica são reprovadas juntas. Sim. Então, é algo que às vezes não fica claro para muito candidato. É quando a gente fala do bizu, desse criar esse método de desenho. E aí o pior, o cara acha pouco, ele fica treinando várias vezes em casa. Eu sempre falo pro candidato assim, ó, quando você tá lá na sua casa, sem fazer nada, a merda do caderno de desenho e vai desenhar, ou você vai resolver um monte de coisa que você tem que resolver pra sua vida? O que eu tento mostrar? Que desenhar, tirando assim as pessoas que têm talento, desenhar não é um hábito de adulto. Um adulto, quando ele não tem nada pra fazer, ele vai assistir Netflix, ele vai assistir um filme, ele vai fazer ele vai sair, ele vai beber, né? Que é melhor. Ele vai fazer qualquer outra coisa, menos desenhar. Por que eu falo isso? Porque tem candidato que ele se preocupa muito com o fator dele desenhar mal. Ele fala, Leandro, mas eu desenho mal, então eu posso treinar para melhorar. Não espera-se que um adulto desenhe, claro, se ele não tiver dom artístico, se o cara é artista, sempre desenhou desde pequeno, beleza. Mas isso para os candidatos que desenham mal. Cara, se você desenha mal, né, se não é lá um desenhista, tudo bem, porque não é o dom artístico que é levado em consideração. Como eu falei, até porque adultos não vão desenhar bem. Eu não desenho bem. Por quê? Porque na escola eu nunca gostei de desenhar. Eu detestava aquela matéria... Educação artística. Artística, noção dessa época. Eu detestava isso, mano. Por quê? Porque é verdade. É um bagulho chato. Então, tudo bem se você não desenha muito bem. Por isso também o teste é a borracha, porque dá a possibilidade de você ir lá, você apagar de boa, sem nenhum problema. Quando você desenha um desenho perfeito, sem erros, né? O cara que faz ali em menos de, né, rapidão ele faz o desenho, tudo isso mostra que esse candidato treinou. Tá manipulado. Porque tem outra coisa também, nem precisa nem ser só o teste de desenho, tá pensando não. Então, só seguir isso daqui do teste de desenho, não fazer o que tá lá, tá de boa. Só que não, porque você tá fazendo o teste de desenho dessa forma, outro teste que foi planejado pra fazer dessa forma, você pegou tudo certinho, e todo mundo fazendo a mesma coisa, mais uma vez, pô, faz sentido. Não faz sentido. Então, é uma coisa que, assim, às vezes não entra na cabeça dos candidatos quando a gente fala, cuidado com o bizu que vocês recebem dos grupos. Justamente por isso. A gente está tentando mostrar para vocês hoje sobre isso. Por quê? Por que o bizu, ele realmente reprova? Vou dar outro exemplo aqui de teste. Lá dos pauzinhos, né? Você vai lá, faz os testes dos pauzinhos, fica treinando lá o teste horas e horas na sua casa. O que muito candidato não entende? Tem um padrão lá realmente no teste. Mas aquele padrão não significa que é para você fazer idêntico ao que está lá. Ele existe para quê? Porque quem criou o teste precisa ter certeza que você entendeu de como
como é para fazer. O teste tem que ser instruído a ser feito. Você não pode fazer ele de uma maneira livre. Então você tem uma instrução de como começar e de como finalizar esse teste. Você não tem que seguir aquilo como se fosse é somente isso que é o certo. Todo mundo tem a sua característica. Então cada um vai produzir de uma maneira, vai executar de um jeito, mas dentro do que a regra do teste exige, do que o profissional ali vai te orientar. Então você tem que sempre estar atento às orientações e não ficar fixado numa planilha, em algo que Deus sabe lá quem fez, com qual credibilidade foi feito aquilo. Surgiu informação do bolso da pessoa e você está lá acreditando. Você está colocando todo o seu potencial, todo o seu estudo na mão de alguém que não tem capacidade nenhuma, não tem credibilidade, ele não assina nada por aquilo ali. Você acha que um coach vai ter acesso a um teste psicológico? E você está lá colocando a sua vida, o seu futuro profissional na mão de um cara que só quer o seu dinheiro. Só quer te vender uma fórmula mágica aí. Vender um sonho. Você tá vendendo um sonho, porque enquanto você tá dando dinheiro pra ele pra saber como faz tal teste pra esse cara, o bolso dele tá aqui, ó, crescendo, e você tá perdendo a oportunidade de passar com sua integridade. E sem contar que quando você segue a instrução de uma apostila, por exemplo, seja física, seja digital, da instrução de um teste, muitas das coisas que parecem, porque assim, muitas vezes a gente sempre fala que o teste não tem um padrão. Então, às vezes você pensa, puxa, se o meu teste lá, os meus pauzinhos ficarem tudo certinho, tudo alinhado, vai ser legal, vai mostrar que o meu perfil é bacana. Não muitas vezes, isso não é, na maioria das vezes, não é positivo, porque essas apostilas, às vezes, elas têm ali uma interpretação parcial do teste, às vezes é um pedaço que o cara pegou de algum lugar, até o Bruno falou, ele não tem capacidade, de fato, para avaliar o teste como um todo, né? E aí você fica reproduzindo isso, você fica treinando isso, e sem contar que, assim, como é que pode uma pessoa conseguir reproduzir um teste, né, com tanta precisão? É incomum, não dá para pensar que uma pessoa normal conseguiria fazer isso. Então você acaba indo para um perfil, não para um perfil, um perfil legal, equilibrado. Muitas vezes você pode acabar apresentando um perfil até mesmo preocupante, né? Um perfil que está muito mais próximo de uma patologia, de uma necessidade de uma atenção bem redobrada ali, do que um perfil legal para um cargo público, um cargo na segurança pública. Sim, e é uma coisa que a gente fala bastante aqui no nosso curso também, para não ficar tão preocupado assim com a fase do coletivo e focar também no individual, porque o coletivo, a gente vai pegar o seu perfil, a gente vai saber como é o seu perfil, e na hora individual, a gente vai saber se você está canalizado ou não, se esses itens que apareceram no seu perfil no mapeamento, se está tudo realmente equilibrado para você, de fato, ser um policial, ou um CFO, ou qualquer edital que você esteja prestando. Outra coisa que eu estava vendo aqui, ó, vocês sabem que nesse novo edital tem critérios novos, né? Atenção, memória, conscienciosidade, mas principalmente os testes cognitivos, que são atenção e memória e inteligência lógica. Esses testes, geralmente, eles condizem com pontuação. E aí, o que acontece? O cara pega uma apostila dessa aqui, a apostila vem aqui com gabarito, dando as respostas, né, de quanto a pessoa tem que pontuar. Aí, o candidato faz o quê? Ele acha que ele está fazendo prova do Enem. Ele quer gabaritar o teste. Ele gabarita, ele acerta tudo. Claro que você vai ser reprovado. Por quê? Pensa assim, ó. Tem lá o teste de atenção, né? Tem lá o teste de memória, tem lá o teste de inteligência, né? Lógica lá, às vezes de 38, às vezes outro. E você gabaritou tudo. Você tirou superior no de inteligência, você tirou superior no de atenção, você tirou superior em lógica. Só que assim, tem algo de errado. Por quê? Como que uma pessoa pode tirar superior em todos os testes cognitivos? E aí, gente, não é desmerecendo, mas vocês podem ver que dentro, toda vez que vocês preenchem um teste, está perguntando nível escolar da pessoa, está perguntando profissão da pessoa. Por quê? O seu nível escolar, a profissão que você tem, ela interfere muito no resultado que você vai ter de um teste. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, tá? Nós somos psicólogos. Nós, psicólogos, não somos muito bons com números. Isso é geral. Eu acho que não tem nenhum psicólogo que eu conheça que é bom com números. Porque tem a ver com a nossa personalidade. Aí a gente vai lá e faz um teste. Nós já fizemos, todos nós aqui,
de lógica. Eu nunca vou conseguir tirar superior no teste de lógica. Por quê? São testes que exigem muitas vezes essa questão mais numérica e que nós muitas vezes temos essa dificuldade. Condiz com o perfil da nossa profissão. Se uma pessoa, né, que vai lá, psicóloga, tira superior nesse teste, tem algo de errado, né? Conhece o teste. E isso acontece com outras profissões. Às vezes você faz parte de uma profissão, tem um nível de escolaridade que para a sua profissão e para o nível de escolaridade que você possui, não faz sentido você tirar superior no teste. Eu costumo até falar, por exemplo, não somente da profissão e da escolaridade, mas cada um tem um jeito de raciocinar sobre as situações. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para raciocinar através de direções. Você pede uma localização para alguém, essa pessoa é quase um GPS humano. Tem pessoas que você vai conseguir trabalhar situações com cores e outras diferentes formas de encontrar resultados. Então, consequentemente, esses testes eles visam todos esses tipos de mecanismos. Então, se você é bom em tudo, alguma coisa você está me mostrando que está errado. Ou você não é bom em nada, ou você está mascarando alguma coisa. Então, pensem dessa forma. Vocês têm realmente alguma habilidade e o teste ele vai posicionar isso. Então, a gente consegue verificar. Nós que estamos aqui conseguimos. Então, com certeza, quem está avaliando vocês lá no dia, eles têm essa experiência de fazer isso de olhos fechados. De olhos fechados não, porque eles têm que estar abertos para olhar o teste de vocês. Mas eles conseguem ver aquilo ali. Então, eles conseguem te posicionar e você não consegue ser mais esperto que o psicólogo. Exatamente. E outra coisa, nem precisa também ser só uma apostila, mas também umas dicas. Se o meu amigo escute e responder uma coisa lá, eu não tenho que responder a mesma coisa que ele, porque são coisas diferentes, são vivências diferentes. Ele tem a vivência, sei lá, do lugar onde ele mora, da região onde ele mora. Eu tenho daqui. Então não tem como eu equiparar minha vivência com a dele. Ele vai ter as habilidades e as experiências dele. E ele vai ter que trazer isso na entrevista dele. Se eu responder os testes da mesma forma que ele respondeu, não vai dar de nada. Foge do perfil. E assim, chega na entrevista, também vai ter uma incoerência. Tirei superior em todos os testes cognitivos. Mas se na entrevista eu vou conseguir vou conseguir provar para esse psicólogo que eu tenho essa capacidade cognitiva tão alta mesmo? Porque tem que condizer. E aí também, vamos pensar, você tira superior em todos os testes lá de atenção, de memória, de inteligência. Mas aí os testes de personalidade dá um monte de itens. Também vai estar incoerente. Porque como é que ele é super em tudo e nesses aqui de personalidade deu um monte de aspectos. Então, vocês entendem que, de uma certa forma, vai haver uma contradição não só na entrevista, mas também entre os testes, porque eles se conversam entre si. Eu vou dar outro caso. As baterias que a gente usa, né? Muitas de 1 a 5, outras de 1 a 7, que é muito comum. Muito candidato faz tentando manipular aquela bateria, acaba não respondendo de maneira verdadeira, acaba respondendo o que você quer que o psicólogo entenda. Ou respondendo o que está aqui, né, que o cara explicou lá na apostila, que não pode muitas vezes usar número tal, o número X não pode usar, o número Y não pode usar. O que eu sempre explico? A bateria ela é feita com uma quantidade de números, né, de 1 a 7 ou de 1 a 5. Todos os números da bateria precisam fazer parte dela. Por quê? Porque quando o teste foi criado, ele foi criado pensando na possibilidade de todos aqueles números. Então, existe, assim, afirmativas ali que talvez você vai usar o número 1 ou 2 ou 3, tem afirmativa que você vai usar o 5, 6 ou 7, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua percepção, você vai fazendo uso deles. Agora, quando você diz assim, eu não posso usar isso ou eu não posso usar aquilo, porque o psicólogo vai achar que o meu perfil é um perfil negativo, é um perfil enrijecido. Você está tentando manipular, de fato, o resultado. E aí, muitas vezes, até pode parecer que você teve um resultado bom, mas, de fato, quando a gente olha lá na correção, vai olhar o instrumento, está perceptível que a pessoa ela passou boa parte do teste usando só 1 ou 2 números da bateria. E aí, gera uma estranheza do porquê que ele evitou usar outros números. Porque ele estava tentando manipular. E tem outra coisa que tem pessoas que vêm assim, isso daqui é pegadinha, é para eu não passar no concurso. Coloquem na cabeça de vocês que teste psicológico não existe
nenhum teste no mundo que é focado somente em segurança pública. Não é focado somente para a sua carreira de policial militar. Os testes que vocês fazem é aplicado em todas as pessoas no território nacional. Então, eles têm que ser validados para todas as pessoas, e aí tem os critérios, pode ser por idade, por escolaridade, entre outros fatores. Então, tirem da cabeça de vocês que o teste está ali para me prejudicar, para não fazer eu passar na PM. Não tem pegadinha para o caso do policial. Não foi feito para vocês. E sim, é usado para vocês. Então, não fiquem com isso na cabeça. E para finalizar, eu gosto de dar uma orientação que é assim, ó. Quando seu carro está quebrado, você leva ele mecânico, não no padeiro. O padeiro não conserta carro, o padeiro faz pão. Se você quer se desenvolver para a fase psicológica, você não tem que ir, você tem que procurar profissionais da psicologia, né? O seu amigo, o colega que é policial, o colega que é farmacêutico, que é coach, ele não sabe de psicologia. Ele pode saber muito, né? O policial, o seu amigo lá que é policial, ele sabe muito sobre o que é ser policial, sobre como agir como policial. Mas ele não sabe sobre psicologia. Ah, mas ele passou, Leandro. Mas ele não sabe por que ele passou. Porque uma pessoa, quando ela é apta, ela não sabe muitas vezes nem ao certo, assim, quem avalia não vai ficar explicando o porquê a pessoa passou. Ela provavelmente tinha critérios e requisitos na época para ser apta. Isso não faz dela um avaliador. Ela não tem a capacidade de ser um avaliador, de dizer o que pode ou não fazer uma pessoa passar. Porque ela não entende de psicologia. Ela entende de ser policial, por exemplo. Então, quando você quiser entender melhor como se desenvolver, como passar na fase psicológica, procure o profissional certo para isso. Tem gente que fica dando cabeçada por aí, como eu falei, o cara que traga o carro e vai no padeiro, que é o que muito candidato acaba fazendo. E você coloca em risco o quê? A sua fase, o seu psicológico, o seu sonho, e acaba sendo reprovado, pessoal. E uma coisa, bizu é um termo que é os candidatos, militares, tem esse termo. Psicólogo não usa o termo bizu. Então, se qualquer pessoa que vier passar qualquer instrução para você me falar é um bizu, pode ter certeza, não é psicólogo, porque psicologia e bizu não andam juntos. Exatamente. E isso pode ser até uma falsidade ideológica. Isso pode trazer muitos mais problemas para você do que você imagina. Então, abram o olho quanto a isso. Se tem uma dica que vocês precisam seguir, é essa. Não busquem bizu, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Falou.